A paz, meus queridos, Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Estamos começando mais um programa Alicerçados no Amor de Deus, amém, meus queridos? Programa especial, leitura do livro dos Jubileus. Hoje é quarta-feira, dia 21 de maio. Amém? Vamos fazer nossa oração, queridos. Fecha seus olhos, se possível. Meu Pai querido, em nome de Jesus, Pai, nós entramos na sua presença mais uma vez. Bendizemos, exaltamos, Pai, declaramos o teu senhorio sobre as nossas vidas. Nós somos realmente totalmente dependentes de ti, Senhor. Pai querido, perdoa-nos dos nossos pecados, das nossas falhas, Pai. Santifica-nos, Pai. Ajuda-nos a caminhar contigo no temor e tremor da sua palavra, Pai. Nós queremos oferecer a ti, Senhor, não apenas palavras, mas toda a nossa vida, tudo que temos e tudo que somos, Pai. Toda a fé, gratidão, amor, Pai querido. Porque o que o Senhor fez por nós é impagável, Pai. Ajuda-nos, Senhor amado, a valorizar o estar na sua presença, a ter prazer, meu Pai, nas coisas que vêm de ti, Senhor. Muitas vezes, e talvez por muito tempo, nós lutamos para te obedecer, Pai. Mas nós não queremos apenas obedecê-lo, nós queremos ter prazer em obedecê-lo, Senhor, como filhos amados, Pai. Por isso, ensina-nos, Pai querido. Ajuda-nos aonde nós somos falhos, Pai. Ajuda-nos a ver aquilo que nós não conseguimos ver, a entender, Senhor, aquilo, Pai, que nós não conseguimos, Pai. Abre a nossa mente, o nosso entendimento, Pai. Dê a nós, Pai, um coração compreensível, Pai. Um coração que aprende, Pai, de ti, Senhor. Um coração espiritual, quebrantado, Pai. Em nome de Jesus, Pai querido. Muda, Senhor amado, o nosso caráter, se for necessário, Pai. Tira as coisas da carne, Pai amado. Tira as coisas que nos afastam de ti, Senhor. Tira, remove das nossas vidas as coisas que nos impedem, Pai amado, de ver o teu agir, Pai querido. Que nos impede de sermos gratos a ti, Senhor. Ajuda-nos, Senhor amado, a te honrar, a te glorificar, a fazer o teu nome conhecido, Pai. A estar debaixo das tuas asas, no centro da sua vontade para as nossas vidas, Pai. Nós cremos que os teus sonhos, a tua vontade, os teus planos para nós são infinitamente melhores e maiores do que os nossos, Pai, ou qualquer coisa que podemos pedir ou pensar. Ajuda-nos, Pai amado, a nos parecermos cada vez mais contigo. Em nome de Jesus Cristo, Pai, eu te peço. Quero pedir, Senhor, pela vida dos teus filhinhos, dos meus irmãos, Pai querido, em nome de Jesus, Pai. Abençoa, meu Pai, cada irmão que está fazendo a sua oração comigo nesse momento, Pai. Abençoa a sua vida, a sua saúde, sua família, casamento, Pai. Abençoa o seu ministério, Pai. Abençoa o seu trabalho, Senhor amado. Abençoa a sua mente, os seus sentimentos, Pai querido. Em nome de Jesus, Pai, levanta grandes homens e mulheres de Deus, Pai, pessoas cheias do teu Espírito, Pai querido, cuja alegria venha transbordar, meu Pai, de cada coração, meu Pai. Em nome de Jesus, abençoa a tua igreja, Pai. Abençoa o nosso ministério Alicerce, Pai querido. Abençoa, meu Pai querido, em nome de Jesus, cada pastor, cada missionária, missionário, Pai, cada obreiro, Senhor. Abençoa os simpatizantes, os auxiliares, Pai. Abençoa, meu Pai querido, os membros desse ministério, Pai. Oh, meu Deus amado, que eles venham estar sempre alicerçados, Pai, no teu amor, na tua palavra, Pai querido, e não na placa da igreja ou em homens, Pai querido, em nome de Jesus, Pai. Que o Ministério Alicerce venha te agradar, Senhor, verdadeiramente. Abençoa os ministérios, Pai, da mesma maneira, Pai, que eles venham te agradar, Senhor amado. Quebra a religiosidade, Pai. Quebra, Senhor, a ignorância, Pai amado. Pessoas que às vezes ministérios que têm muitos anos, Pai, que são ministérios de longa data, Pai, mas que os membros se comportam como crianças espirituais, ainda estão sendo movidos por sentimentos, Pai. Meu Deus querido, abençoa, viva a tua obra, Pai. Abençoa a tua igreja, Senhor, abençoa os líderes, Pai, no Brasil e no mundo, Pai querido. Aviva a tua obra, manda mais trabalhadores para a tua seara, Pai. Em nome de Jesus Cristo, Pai, eu te peço, Senhor, abençoa o teu povo, Pai, a começar por esses que estão aqui conosco. Em nome de Jesus Cristo, Pai, eu te peço e eu te agradeço. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Amém, meus queridos. Glória a Deus. Deus abençoe os nossos irmãos. Quero pedir que os irmãos comentem, queridos, curtam, compartilhem a live, tá bom? Essa live está sendo, na verdade, não é uma live, né? Foi gravado agora pela tarde, tá? Vai ser transmitida para vocês agora às 21 horas. Então quero mandar um abraço para nossa igreja em Sapucaia do Sul. Deus abençoe, meus queridos, em nome de Jesus, sempre conosco. São Miguel do Oeste, Deus os abençoe, queridos, em nome de Jesus, sempre conosco. Maringá, Campo Mourão, Deus abençoe a nossa igreja em Campo Mourão também. Em Bituruna, Deus abençoe, em nome de Jesus Cristo, sempre conosco, nossos irmãos, nossa igreja. Matinhos, Guaratuba, Paranaguá, Deus os abençoe, nossos irmãos que estão nos acompanhando, em nome de Jesus. Nova York, Deus abençoe-te, em nome de Jesus.
Pontal do Paraná, Guarulhos e também Canela, também Rio Grande do Sul, junto com Sapucaia. Deus abençoe vocês, queridos, tá? Se tiver mais alguém que esteja acompanhando, que está fazendo esse estudo conosco, está nos acompanhando, vem nos acompanhando. Se você puder e quiser deixar a tua cidade ali, a gente vai estar mandando um abraço para você sempre. Em nome de Jesus. Amém, meus queridos? Deus abençoe a todos aí, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Vamos continuar então nossa leitura, queridos, a partir do capítulo 32, né? Nós vamos começar hoje o capítulo 32. Vamos ver o que Deus tem preparado para nós, né? Essa leitura está sendo uma bênção. Graças a Deus. Amém, meus amados. Glória a Deus. Capítulo 32 diz assim, ó. Ah, meus amados, tá? A água. Agora no final eu vou fazer a oração com a água, tá bom? Então Não é que eu esqueci, tô deixando pro final. Então pode deixar depois ele preparado a tua água no finalzinho. Se eu não esquecer, a gente faz. Glória a Deus. Capítulo 32. Jacó em Betel. Levi sonha, Jacó oferta, Levi é destinado para o sacerdócio e o dízimo. Opa, mais uma vez eu vou falar sobre isso, né? Isso é constante na palavra de Deus, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento. 32:1. E ele ficou aquela noite em Betel. E Levi sonhou que eles o tinham ordenado e os feito sacerdote do Deus Altíssimo. Ele e seus filhos para sempre. E ele acordou de seu sonho e bendisse o Senhor. Olha que interessante, queridos. Deus estava falando com Levi através do sonho naquele momento, né? Deus fala muito, queridos, através de sonho, tá? Sempre que você tiver um sonho, cuida, ministra. Se você tiver um sonho com alguém, queridos, conte como sonho, tá? Não diga, é muito comum, e isso é muito falho, queridos, as pessoas dizem, olha, Deus mandou te dizer, e às vezes não tá, Deus não mandou dizer, essa pessoa teve um sonho, e a palavra de Deus disse isso, já diz sobre isso. Se alguém tem um sonho, fala que teve um sonho, não fala que Deus mandou dizer, né? Então, olha, irmão, sonhei isso, você estava nesse sonho dessa maneira. Então a interpretação, né? Deixa a pessoa interpretar, deixa Deus interpretar, a não ser que Deus te dê uma interpretação. Também existe muito isso, as pessoas elas sonham, elas já trazem o sonho já junto com a interpretação e Deus não mandou elas interpretar. E às vezes elas interpretam de maneira natural, queridos, tá? Então tem um sonho, é contra o sonho. Se a pessoa falar, olha, o que você acha? E daí você vai falar, olha, eu acho que é isso. Pode ser isso, pode ser aquilo, mas se Deus não te revelou, o que é revelar? Você sabe, Deus mostrou para você, é isso. Olha, Deus me revelou agora, assim, assado. Glória a Deus, queridos. Mas a especulação, ela é muito valorizada, queridos. Só que ela é valorizada como verdade absoluta e especulação não deixa de ser especulação. Amém? Então, olha, eu acredito que seja isso. A gente vê bastante, tem religião que elas vivem disso, né? Ah, toda vez que tiver água é povo. Toda vez que tiver isso é aquilo. E daí eles ensinam as pessoas a fazer interpretação de sonhos, queridos, né? Tem religiões que são igrejas, assim, que elas fazem bastante disso, tá? E eles acertam em parte e muitas vezes erram. O problema é que eles não reconhecem erros, né? Aí tem horas que eles interpretam de maneira como uma secretária eletrônica, no automático, né? E não é assim, né, queridos? Não é assim. Então, se você ter um sonho com alguém, for falar, olha, irmão, olha, eu quero te contar um sonho, tive um sonho com você, assim, assado. A interpretação, se Deus não deu, deixa para Deus, né? Ó, e Jacó chegou cedo pela manhã, no 14º desse mês, e deu o dízimo de tudo que veio com ele, tanto de homens como do gado, de ouro, e cada navio de vestimentas, ou ali, navio que fala ali, mas era arca, né? Era como se fosse baú, né? Sim, ele deu o dízimo de tudo. Então lembra que o Jacó ele tinha feito uma promessa a Deus, né? Aquele lugar ele fez um santuário, que era em Betel, aquela pedra que ele erigiu ali. E depois de toda essa luta, queridos, né? Ele foi, voltou, e agora ele estava voltando ali para cumprir a promessa de levantar ali o templo de Deus. E ali ele já fez como ele tinha prometido a Deus, né? Ele deu o dízimo de tudo. Glória a Deus, né? Não tinha lei, queridos, tá? Não tinha, Moisés não era nascido, então não é uma lei judaica, né? Como as pessoas dizem até hoje, né? O Abraão não tinha lei e dizimou, o Jacó não tinha lei e dizimou. Provavelmente o Isaac também tenha dizimado. É provável, tá, queridos? Pode ser que não, mas é provável que sim, porque o Abraão dizimou, bem claro. E na Bíblia a gente não vê Isaac dizimando, nem Jacó.
Mas consoante a Bíblia, né, aqui nesse livro dos Jubileus está contando algo que a Bíblia não conta, que é esse retorno para Betel e os detalhes do retorno de Jacó e sua família a Betel. Diz que vai para Betel consoante o que está escrito aqui, mas não conta desse detalhe. Amém, queridos? Então não é uma coisa para se jogar fora. Não, não foi assim. Não, provavelmente foi mesmo. E naqueles dias Raquel engravidou de seu filho Benjamim, e Jacó contou seus filhos do mais novo ao mais velho, em ordem crescente. E Levi caiu para a porção do Senhor, e seu pai o costurou vestes de sacerdote e encheu suas mãos. Que interessante, né, queridos? Você vê ali que o amor do Jacó pelo José é muito forte, né? É bem óbvio nas escrituras sagradas, né, em Gênesis, no livro de Gênesis. E aqui você vê também, né, o cuidado que ele tinha com o Levi por causa dessa promessa de Deus, essa separação de Deus, né? 32:4. E no 15º dia desse mês ele trouxe para o altar 14 novilhos do meio do gado, e 28 carneiros, e 49 ovelhas, e 7 cordeiros, 21 cabritos para holocausto, oferta queimada, no altar do sacrifício, bastante agradável para doce aroma diante de Deus. Então ele fez toda essa oferta, o dízimo. A oferta você faz conforme você quiser, e também tem a oferta que Deus direciona, que é as ofertas específicas, né, queridos? Que daí é no templo de Deus. E o dízimo também, essa oferta específica e o dízimo, você não administra, queridos, tá? Você não pode chegar lá e falar, vou fazer o seguinte, vou pegar meu dízimo, vou entregar no Mapai, como eu já vi muitas pessoas falando por aí, né? Não pode, porque não é seu, o dízimo pertence ao Senhor. Você não administra o que não é seu. Então você tem que levar no santuário. E por que no santuário? Porque no santuário existe alguém maior que você espiritualmente. Alguém que tem a capacidade dada por Deus para te abençoar. Tá bom, queridos? Então esse negócio, a pessoa é muito sábia, ela é muito entendida. Não, eu vou fazer o seguinte, eu vou dar aos pobres meu dízimo, eu vou fazer caridade. Além de feio, porque você está roubando, queridos, o que é de Deus, você ainda está pegando uma glória que não pertence a ti. Além de você tirar o que não é seu, você vai usar o que não é seu para fazer, como que eu posso dizer? Para que as pessoas te dê tapinha nas costas. Né? Nossa, irmão, você me ajudou muito. Olha essa oferta que você me deu, mas na verdade não era oferta. É um dízimo que foi tirado de onde deveria estar. Vocês entenderam, queridos? Então, essa é a real situação. E muitas pessoas, queridos, né, eles caem nesse laço aí. E é erro, né? É transvestido de boa intenção, né? Olha só, eu quero ajudar, tal. Em vez de eu fazer isso, em vez de eu entregar lá para o pastor que é ladrão, para a igreja não precisa, Deus não precisa, então eu vou administrar. Você vê que é o politicamente correto agindo novamente, né? As pessoas acabam fazendo isso não com má intenção, né? Mas por causa de falta de sabedoria. Amém, queridos? Então, se você já fez isso, né? Hoje você entende que não é assim, tá, queridos? É do jeito de Deus, não é do seu jeito nem do meu, tá, queridos? É do jeito de Deus. Eu já lembro que eu já tive experiência com 2 pastores no início do ministério que eles pensavam assim também. Eles, como pastor, queridos, o membro, queridos, ninguém cobra dízimo na igreja, tá, queridos? Quando a pessoa quiser, ela sentir, ela entender a palavra de Deus, ela vai dizimar e tá abençoada em nome de Jesus Cristo. E se ela não dizimar, ela pode continuar a ser membro do ministério? É claro que pode, queridos. O ministério, o membro do ministério, que ele não é escolhido. Você não precisa de uma carta de recomendação para entrar no nosso ministério. Eu já vi pessoas saírem do ministério e falam, pastor, você me dá uma carta de recomendação para outro ministério? Uma vez eu até fiz, queridos, porque um rapaz saiu do ministério, ele foi pastor nesse ministério. Ele queria entrar e naquela igreja que ele estava entrando, eles precisavam. Então eu fiz escrita à mão, falei, fulano de tal, é assim, aconteceu assim, assim, assado, e ele tá indo, né? Não deu problema, nada, mas eu não faço isso, queridos, tá? Não, por quê? Porque eu não peço para vir. Eu não consigo imaginar, queridos, um seguidor de Jesus, tendo que ser recomendado por alguém para ser seguidor de Jesus. Então não faz sentido isso. Como aquela pessoa me pediu, queridos, aí eu fiz, né, naquela situação. Futuramente, um tempo depois, essa pessoa me pediu novamente uma outra carta. Agora era uma declaração que essa pessoa foi ordenada pastor nesse ministério. Eu falei para ele, não é possível fazer. Não, mas olha, se você fizer, a gente... Não tem...
Você é pastor porque é escolhido por Deus, né? Aqui você não tem o diploma de pastor, quer dizer, porque eu não acredito como pastor como um trabalho ser pastor. Eu acredito pastor como um chamado. Deus chama o pastor. A gente pode até trabalhar de maneira secular por um tempo, queridos, né? Até a gente pegar e estar 100% na obra de Deus. Então isso é aceito. Nós temos pastores aqui que trabalham. Tem pastor que não estão trabalhando fora secularmente, mas estão trabalhando 100% na obra. E tem pastor que trabalha secularmente e também trabalha na obra. E esse pastor que está trabalhando, ou esses pastores que estão trabalhando secularmente, eles ainda estão divididos, mas estão lutando e exercendo a vontade de Deus. E eu não estou aqui para dizer, olha, você tem que largar o teu emprego para servir a Deus, porque quem fala isso é Deus no tempo dele. Amém, queridos? Mas o caminho futuro é para isso, né? Para nós nos dedicarmos 100% à obra de Deus. Amém? E glória a Deus por isso. Glória a Deus. É pessoal, cada um com Deus. Então, os membros, eles não são cobrados, tá, queridos? Eles não são cobrados. Ah, pastor, se não for dizimista, não pode ser membro. Queridos, se você vir para a igreja e se considerar membro, você já é membro da igreja, já está abraçado pela igreja. Já está debaixo da autoridade do ministério de Jesus Cristo, né? Daí Deus vai colocar sobre a minha vida e vai estar debaixo das minhas orações, vai estar, que nem eu chamo hoje, por exemplo, algumas igrejas, algumas cidades, que de igreja de Cristo. Porque são pessoas que se consideram membros desse ministério e realmente eles são membros desse ministério. Eu não preciso mandar uma carteirinha para eles, olha, agora vocês são efetivamente membros porque vocês têm uma carteirinha ou um certificado. Não, queridos, né? Não precisa disso, meus amados. Então, você se considera. Então você já está abençoado. Esses dias veio um pastor de um outro ministério, um pastor muito antigo, né? Um senhorzinho, ele muito querido, né? E ele veio estar congregando o nosso ministério. E ele foi pastor por mais de 40 anos, querido. Muito linda a história dele, né? De abrir igrejas, igrejas conhecidas até, ele ajudou a levantar igrejas conhecidas que você conhece, isso. Em Minas Gerais e outros lugares ali, que ele estava no início, né, de vários ministérios, muito usado, bacana. E ele veio para a nossa igreja, queridos, né, e ele gostou da palavra ministrada lá. Olha que interessante, né, queridos, porque as pessoas vão, e às vezes o teólogo, mesmo a pessoa que ela conhece a Deus, que tem esse temor de Deus, queridos. Eu, por exemplo, eu vou várias vezes em algumas igrejas, não é todas, né, mas é difícil você ficar ouvindo, queridos, porque você vai escutar a pessoa, ela está ensinando o que ela não entende. Ela começa a falar coisa ali como se fosse uma verdade absoluta, e não é. E daí, ou seja, ela não dá espaço para. Não, aquela é a única maneira certa e não é a certa, não é a interpretação certa. Todos nós estamos sujeitos a erros, queridos. Eu já mudei de ideia. Mas eu procuro, né? Eu não sou perfeito, queridos, tá? Mas eu procuro, né? Vocês são testemunha disso, eu creio, né? De não explicar aquilo que eu não entendo. Olha, assim tá dizendo assim, assim. Por exemplo, muitas coisas aqui mesmo nesse livro, olha, eu atribuo ao livro. Segundo o livro de Jubileus, olha, por exemplo, Jacó, acabei de falar do Jacó, né? Então, Jacó, o livro de Jubileus diz que ele dizimou, ele voltou para Betel e dizimou. Deixou bem claro, nós acabamos de ler. Aí Isaac não falou, mas a Bíblia não fala nem de Jacó e também não fala de Isaac. Amém, queridos? Então o que acontece? Então eu falei, olha, é possível que Isaac também tenha feito. Agora não disse, não, ele fez sim, porque não, queridos, né? Não é assim. Então as pessoas têm que ter esse entendimento, né? E às vezes eu tenho dificuldade, às vezes, de visitar, às vezes, alguma igreja, coisa assim, quando os pastores são assim, né? Eles querem ensinar, eles explicam, ensinam coisa que eles mesmos não entendem. Então é difícil. Mas tem, queridos, né? Tem pastores aí que são bênção, né? Tem pastores aí, já fui em outras igrejas que eu vi assim que é Deus que está agindo, que Deus que está ministrando, e graças a Deus por isso, e que se levantem muitos mais homens de Deus, né? E que aqueles que hoje não entendem, queridos, que venham entender amanhã e depois, para que o seu ministério venha a ser abençoado, em nome de Jesus Cristo, tá? Não é uma crítica, queridos, pessoal a esse ou aquele, tá? Mas ou seja, né? Aquele que já bebeu água límpida, queridos, não toma mais água turva. Aquele que come pastos verdes, ele sabe a diferença do pasto verde para um pasto pisoteado. Eu acredito que muitos de vocês que estão me ouvindo, alguns de vocês, vamos dizer assim, já têm muita experiência em muitas igrejas, né? E ver que Deus está no nosso meio, né? Na simplicidade, na maneira que Deus tem ministrado, a sabedoria que Deus tem dado a esse ministério. Glória a Deus. E o amor é sabedoria, tá, queridos? O amor é sabedoria. Ele não é sabedoria para o estulto, né? Porque o amor é sofredor. A pessoa nova, vamos dizer assim, não vou dizer o estulto nesse caso, mas a pessoa imatura, ela acha que ela quer poder. Eu fui assim, eu sei como que é. Então, olha,
profetizar, falar em língua, dom de curar, eu quero que as pessoas vejam o som na minha vida, as pessoas vão ver que Deus é comigo. Glória a Deus, não está nada errado com isso, de acordo com o tempo, mas o amadurecimento vai fazer com que a gente comece a valorizar outras coisas. Por isso que o apóstolo Paulo dizia: eu vos passo a mostrar um caminho sobremodo excelente. E ele logo em seguida ele fala assim: olha, quando eu era menino eu falava como menino, pensava e agia como menino. Mas quando eu deixei de ser menino, deixei as coisas de menino também. Ou seja, nós temos que amadurecer. E o amadurecimento da fé chama-se amor. Vai cair sempre no amor. E eu tenho notado, por causa da liderança de muitas igrejas, queridos, né, que os membros também estão tendo muita dificuldade de amadurecer. Eles não têm amadurecido, queridos, né? Você vê que as pessoas ainda são almáticas, elas ficam bravas, chateadas, elas brigam entre elas por coisas pequenas. Olha, não vou mais na igreja porque o pastor falou isso. Não, o irmão falou aquilo ali, eu não olho mais na cara do irmão. Ou seja, tipo assim, a palavra de Deus, algo que é importante, ele é colocado como segundo plano e os seus sentimentos aflorados são colocados como algo mais importante e, pior ainda, justificados. Não, você tem que entender o meu lado, é isso, aquilo, vocês estão entendendo, queridos? Então, por isso, hoje tem muitas pessoas nas igrejas que eles são fracos na fé, literalmente são fracos na fé, que vêm os ventos, vêm as lutas e eles simplesmente se afastam. Vem uma dificuldade, puxa vida, vem uma dificuldade. Por quê? Porque não estão alicerçados na palavra de Deus, ou no caso, como o nome do nosso ministério, né? No amor de Deus. Glória a Deus, queridos. Então, o membro, ele não é exigido, mas conforme vai entendendo, ele vai fazendo aquilo que ele vê na palavra de Deus que é certo. E muitas vezes as pessoas não querem, elas não vão mudar. Existe esse caso. Mas normalmente não fica na igreja, não porque eu mando embora. Já ninguém foi mandado embora da igreja e nunca vai ser mandado, porque a igreja é casa do Pai, não é minha igreja. Então o que acontece? Então a pessoa ela pode vir, pode voltar, pode ir de novo, pode voltar. As pessoas geralmente elas ficam constrangidas, daí elas têm dificuldade de voltar, muitas vezes, queridos, tá? Mas a casa sempre vai estar aberta porque é a casa do Pai. Então, glória a Deus. Entendido isso? Amém. Agora, os pastores, eles têm liderança. E o pastor, ele precisa ser esclarecido nessas coisas. Então, por exemplo, o pastor que ele não é dizimista, não faz sentido, queridos. Ele ainda não está qualificado para ser pastor. Tem que ser dizimista para ser pastor? Não, ele tem que entender o básico da palavra de Deus. Né? Ele não tem que escandalizar nessas coisas que é a palavra de Deus. Se ele não consegue, como que ele vai ensinar os outros? Né? Pode até ter o chamado, mas ainda não é tempo de assumir o seu ministério. Amém, queridos? Então já teve situações, mas nas duas situações que eu tive com pastores que eles pensavam assim, eu expliquei para eles e aparentemente eles entenderam. Um entendeu, vou colocar assim, o outro depois futuramente parece que mostrou que não entendeu. Mas os dois não estão mais no ministério. Mas era assim, ou seja, não dizimava, mas pegava aquele dízimo e ofertava, às vezes na igreja, comprava um bebedouro, comprava uma mesa. Olha, pastor, estou ofertando a igreja. Não precisa ofertar, não precisa. Na verdade, se oferta não precisa nem falar, não é verdade, queridos? Só faça o que Deus manda você fazer. Não, mas é que eu não acredito muito no dízimo. Um dia eu falei, olha, irmão, vou explicar para você por que é errado. Porque você tira o que é de Deus, ou seja, você sabe que aquilo não é teu. Aí você pega o que não é teu e você pega a glória ofertando uma coisa que não é tua, com dinheiro que não é teu, não é uma oferta sua. O que Davi disse para aquele, esqueci o nome lá da era de Araúna, né? O que ele disse que nós lemos recentemente, né? O homem falou assim, olha, toma aqui os bois, toma aqui, faz aqui o holocausto, a terra é tua. O Davi falou assim, epa, não, jamais vou fazer uma oferta que não me custe nada. A oferta é minha, não é sua, é eu que devo fazer. Vocês entenderam, queridos, a lógica disso? Por que o Davi ele agradava tanto a Deus? Se eu não me engano, naquela situação eu contei esse testemunho, né? Esse negócio, essa situação. E daí eu expliquei tanto para um, depois eu vi que o outro nem se conhecia, esse outro pastor, e eles nem se conheciam, e daí ele também tinha esse mesmo pensamento, daí eu ministrei para ele também. Um entendeu, aparentemente entendeu. Não tenho mais contato, não sei como que tá, Deus abençoe, espero que estejam bem, tanto um quanto o outro. Aí o outro, por que eu sei que ele não entendeu? Porque quando ele se desligou da igreja, ele pegou tudo aquilo que ele tinha ofertado para a igreja. Aí colocou um bebedouro, colocou não sei o quê, uma mesa, não sei o quê. Quando ele saiu da igreja, ele pegou o que ele achava que era dele, ou seja, nem oferta ele tinha dado. Amém, queridos? Então, isso ficou óbvio que ele não entendia mesmo, né? Amém, queridos? Então,
isso aqui é importante, né, a gente entender, né? E às vezes, pastor, então o que não é dizimista não pode ser membro. Pode sim, queridos, e é bem-vindo, né? É a mesma coisa aqui no programa. Eu falo para vocês, ó, quem puder comentar, comente. Tem pessoas que talvez, eu sei que eu acredito, né, pelo Espírito, eu acredito que há pessoas, queridos, que não querem se manifestar aqui, mas gostam de ouvir a palavra. Então sejam bem-vindos, seja abençoado em nome de Jesus Cristo. E de coração, é melhor estar aqui e não se manifestar do que não estar. Então pode ficar, fica à vontade, Deus abençoe. Pode vir, pode ir, fica à vontade. É interessante isso, né, queridos? Mas é assim, é simples. Vamos continuar. Então ele fez toda essa oferta. E a oferta devia ser lá onde é que ele fez. Por quê? Porque o Jacó, queridos, agora ele era o sacerdote, ele tinha a bênção de Deus. Amém, meus amados? Então ele fez o quê? Ele fez toda aquela oferta queimada, holocausto, tá aqui a oferta queimada, ao Senhor. E não foi pouco, queridos, né? Vamos ler de novo aqui, ó. 14 novilhos, 28 carneiros, 49 ovelhas, 7 cordeiros e 21 cabritos. Foi uma big de uma oferta, queridos. Muito grande a oferta que ele fez a Deus. E era apenas o dízimo. Não era nem oferta, né? Às vezes mistura, né? Esta foi sua oferta, mas a Bíblia diz que ele dizimou. E dízimo é 10ª parte, né, de alguma coisa. Esta foi sua oferta. Em consequência do voto que ele havia feito, que ele lhe daria o dízimo com suas ofertas de frutas e suas ofertas de bebida. Então, aquele era o dízimo junto com a oferta pacífica. E quando o fogo havia consumido isso, ele queimou incenso no fogo sobre o fogo. E por oferta de agradecimento, aí sim as ofertas, 2 novilhos, 4 ovelhas, 4 carneiros, 4 bodes, 2 cordeiros de 1 ano de idade e 2 cabritos. E assim ele fez diariamente e fez isso por 7 dias, queridos. Uau, meus amados. Aí sim foi uma oferta, né, com entendimento, generosa, né? E ele, o Jacó, e todos os seus filhos e seus homens estavam comendo com alegria lá durante 7 dias. E bendizendo e agradecendo ao Senhor, está aqui aos no plural, mas é ao Senhor que os livrou da tribulação e de seu voto. E ele dizimou todos os animais limpos. Limpos eram que não eram considerados imundos, né? E fez um holocausto, oferta queimada, mas os animais imundos ele não deu a Levi, seu filho. Preste atenção nisso. E ele lhes deu todas as almas vivas dos homens. Olha que interessante. Peraí, eu não estou entendendo. Eu estou lendo esse aqui agora e agora que eu estou lendo com vocês agora, queridos, tá? Ele dizimou todos os animais limpos, dizimou os não imundos, e o holocausto, oferta queimada, mas os animais imundos ele não deu, aí vem aqui, ó, a Levi. Então, a partir daquele momento, ele considerava Levi como sacerdote, seu filho, e mais do que isso, ele lhes deu todas as almas vivas dos homens, ou seja, né, ele deu autoridade sobre todos aqueles que estavam debaixo da autoridade dele. E aqui diz assim, versículo 9, e Levi iniciou o ofício sacerdotal em Betel. Então ali ele começou o ofício sacerdotal, queridos. Antes de seu pai Jacó, em detrimento aos seus 10 irmãos. E ele era sacerdote lá. Então aqui tem uma informação extraordinária, né, queridos? Que como começou o sacerdote levítico e aonde começou o sacerdote levítico. Se essa informação é verdadeira, né, ela é uma informação muito relevante, queridos, tá? E faz sentido, porque se ele voltou lá e cumpriu o voto dele em Betel, cumpriu para quem? Como? Né? Então ele fez a oferta queimada, fez o aroma suave, né? E agora ele está fazendo daí conforme agora a lei, né? O sacerdote, né? Ele dizimou para o seu filho, né? E entregou as almas de todos os homens. Olha, que todos agora estão debaixo da tua autoridade. Espiritual. O Jacó continuava a ser autoridade, queridos. Mas espiritual passou a ser o Levi. Segundo o que nós estamos lendo agora, queridos. Isso aqui é muito importante. Então eu vou ler de novo. E Levi iniciou o ofício sacerdotal em Betel, antes de seu pai Jacó, em detrimento aos seus 10 irmãos.
E ele era sacerdote lá em Betel, e Jacó pagou o seu voto. Então Levi dizimou novamente do dizimado para o Senhor, e o santificou, e se tornou santo para ele. Se tornou santo para ele. Então tem o dízimo dos pastores, ó. Olha que interessante, dos sacerdotes. Ele fez isso daí, sim, ele fazia para o Senhor. 32:10. E por esta razão está ordenado nas tábuas celestes como uma lei para se dizimar novamente o dizimado e para comer diante do Senhor de ano em ano no lugar escolhido para o seu nome habitar. E para esta lei não há limite de dias para sempre. Então está aqui com essa lei no céu a respeito do dízimo, queridos, né? Então, como hoje a gente tem algumas coisas diferentes, né, queridos? Porque ali você vê que eles trabalhavam com rebanhos, então eles dizimavam. O dízimo era do produto, daquilo que eles tinham. Hoje as pessoas, pastor, eu posso lá comprar tanto saco de cimentos e entregar na igreja, no dízimo, tijolos para ajudar, ou então, não, por que a gente não pode? Porque a gente não recebe dessa maneira. Se você receber um milheiro de tijolo, aí sim, querido, você pode colocar o dízimo em tijolo, é normal. Ah, mas eu não quero fazer, eu quero vender e entregar na igreja. Fique em paz, mas se você quiser entregar o tijolo, querido, você receber um tijolo, tá certo, não tá errado. É conforme você recebe. Aí o pastor, ele vai colocar diante de Deus e vai ver o que ele vai fazer. Amém, meus amados? Ah, pastor, mas eu vou em saco de cimento, mas eu recebi lá tanto saco de cimento em uma dívida. Tá certo, se quiser entregar, tá abençoado, entregue o dízimo. As pessoas às vezes elas fazem isso com vale alimentação, né? Olha, eu recebi tanto de vale alimentação, então tem tanto de vale alimentação. Não tá errado, tá certo. Tá certo. Essa ordenança está escrita para que seja cumprida de ano em ano em se comer o segundo dízimo diante do Senhor no lugar escolhido. E nada deve restar deste ano para o ano seguinte. Então deve-se fazer essa oferta, essa festa, né? E deve-se comer na presença do Senhor, né? Se alegrar, especialmente os sacerdotes ali. E é a oferta, no caso, o dízimo do dízimo, né? Porque neste ano deve a semente ser comida até os dias da colheita das sementes do ano, e o vinho até os dias do vinho, e o azeite até os dias de sua estação. Aqui está falando sobre as primícias, né? E tudo que sobrar e se tornar velho, que seja considerado poluído e que seja queimado no fogo, porque é imundo. Então tem que se alegrar mesmo. Não pode, vamos deixar um pouquinho para amanhã, porque não. Amanhã não, né? Mas nos dias de festa. Mas, ou seja, acabou aqueles dias, ou seja, é para desfrutar da presença do Senhor e se alegrar na presença do Senhor, né? Aquele dízimo do dízimo, queridos, tá? E não, vamos deixar que vai faltar. Vai faltar mesmo, porque vai ser considerado imundo. Interessante isso aqui, né? E então deixe-nos comer juntos no santuário, e que não se deixe ficar velho. E todos os dízimos dos novilhos e das ovelhas serão santos para o Senhor, e devem pertencer a seus sacerdotes, que eles comam diante dele de ano em ano. Então tem o dízimo ali dos novilhos, dos sacerdotes, né? Que eles vão se alegrar na presença de Deus, é deles. Porque assim foi ordenado e gravado no que diz respeito ao dízimo, nas tábuas celestes. Visões de Jacó, o nascimento de Benjamim e a morte de Raquel. E na noite seguinte, no 22º dia deste mês, Jacó decide construir aquele lugar e cercar a quadra com um muro, e a santificá-lo e a fazê-lo santo para sempre, para ele e para seus filhos após ele. E o Senhor apareceu durante a noite e o abençoou e o disse: teu nome não será mais chamado Jacó, mas de Israel eles chamarão teu nome. Eles chamarão teu nome. Então aqui, teoricamente, foi aqui que Deus mudou o seu nome, né? E ele, Deus, disse a ele novamente: eu sou o Deus que criou o céu e a terra. Eu te crescerei e te multiplicarei muitíssimo. E reis virão de ti, e eles julgarão todo lugar por onde os pés de teus filhos trilharem. E eu darei a teus descendentes toda a terra que está debaixo do céu. Toda a terra que está debaixo do céu.
e eles devem julgar as nações de acordo com o desejo deles. E depois disso, eles tomarão posse de toda a terra e a herdarão para sempre. Ela está falando já na bênção messiânica já, né? Que eu estava falando aqui, ó. Aqui no estudo, né, entre chaves ali, Deus promete a Jacó não somente uma parte da terra, mas toda a terra que está debaixo do céu, ou o mundo todo. Essa promessa, creio, diz ele, que se cumprirá no reinado messiânico de Jesus Cristo após seu retorno. Eu também acredito assim. Versículo 20. E ele, Deus, terminou de falar com ele, Jacó, e Deus subiu dele. E Jacó olhou até que ele tivesse subido ao céu. E ele viu numa visão da noite, e eis um anjo descendo do céu com 7 tábuas nas suas mãos. E ele as deu a Jacó, e ele as leu e conheceu tudo o que estava escrito nelas, que aconteceria com ele e seus filhos por todas as gerações. Uau, queridos. E ele mostrou tudo o que estava escrito nas tábuas, e disse a ele: não construa nesse lugar, não faça nele um santuário eterno. Não habite aqui, porque este não é o lugar. Vá à casa de Abraão teu pai e habite com Isaque teu pai, até o dia da morte de teu pai. Porque no Egito tu morrerás em paz, e nesta terra aqui tu serás enterrado com honra no sepulcro de teus pais, com Abraão e Isaque. Não temas, porque tu vieste e lestes isso. Assim tudo isso será, e tu escreverás tudo conforme tu viste e leste. E Jacó disse: Senhor, como poderei eu lembrar-me de tudo que eu li e vi? E ele disse a ele: eu trarei todas as coisas à tua lembrança. Não se preocupa, queridos, Deus traz a lembrança, né? Não se preocupa com o que falar, Deus vai ser dado, concedido, né? O que falar. O que eu devo fazer, pastor, para mim viver isso? Depender de Deus, queridos, aprender a depender de Deus. Mergulhar, queridos, né? Como que eu faço isso, pastor? Começa temendo a Deus. O que é temer? Se preocupar com Deus. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, né? Então comece a se preocupar com Deus. O que eu vou fazer se eu me preocupo? Eu vou conhecê-lo, eu vou ler a palavra, eu vou procurar aprender a palavra, eu vou procurar servir Ele não da minha maneira, não da maneira que os outros me dizem ou fazem, mas da maneira que eu creio, que eu entendo que Ele quer ser servido. E isso vai melhorando a cada dia. Eu não vou só obedecê-lo por obrigação, mas vou fazer isso por amor. Deus ama quem dá com alegria. Dá não é só dízimo e oferta, é tudo, queridos, tá? Então quando você vai à igreja, quando você lê a palavra, você jejua, faz isso com entendimento para agradar. Deus sabe que isso é para agradar. E Ele recebe de maneira espiritual. Um livro escrito por Jacó com as palavras de Deus. Olha, esse livro é interessante, hein? 27. E ele celebrou lá ainda um outro dia, e ele sacrificou novamente, de acordo com tudo que ele sacrificou nos dias anteriores. Ele fez tudo de novo, queridos. E chamou deste nome adição, porque este dia foi adicionado, e aos dias anteriores ele chamou o festival. Então o festival depois chamou adição, queridos. Ele fez tudo novamente para chamar a atenção de Deus, para agradecer a Deus. E assim é manifesto que deve ser e está escrito nas tábuas celestes, pelo que lhe foi revelado que ele deve celebrar e adicionar aos 7 dias do festival. E o nome desse dia foi chamado adição, porque isso foi gravado entre os dias festivos de acordo com o número dos dias do ano. E durante a noite, no 23º deste mês, Débora, a enfermeira de Rebeca, morreu. E eles a enterraram debaixo da cidade, debaixo do carvalho do rio. E ele chamou aquele lugar de o rio de Débora, e o carvalho do luto por Débora. Eles davam os nomes assim, né, de acordo com o que estava acontecendo, né? Estão gostando da leitura, queridos? Escreve aí, queridos, tá? Não esqueçam de compartilhar, de comentar, de dar like, se você não deu like. Se você não é inscrito no canal, queridos, se inscreva aí rapidinho, para estar acompanhando, né? Se você puder mostrar, né, esse canal para mais alguém que você crê que tem interesse, né? Olha, as coisas de Deus, tal. Bom, indica para alguém, queridos, tá? Manda para alguém, olha, se inscreve lá, assista uma vez, duas, se você gostar, se inscreve. Assim Deus vai acrescentando, né? Em nome de Jesus. 31. E Rebeca foi e retornou para a casa de seu pai Isaque. Fala seu pai Isaque ali, né?
E Jacó enviou por ela carneiros e ovelhas e bodes para que ela preparasse uma refeição para seu pai, de modo que ele desejasse. Engraçado, 2 vezes ele fala que seu pai, na Rebeca, né? Isaac era marido da Rebeca, né? E ele foi após sua mãe até chegar à terra de Cabratã e habitou lá. E Raquel deu à luz a um filho durante a noite e o chamou pelo nome de filho de meu lamento, porque ela sofreu em dar à luz. Mas seu pai o chamou pelo nome de Benjamim. No 11º dia do 8º mês, no primeiro dia da 6ª semana desse jubileu. Então Benjamim nasceu, deixa eu arrumar um pouquinho aqui isso. Benjamim nasceu no ano 2143. E a Raquel? Raquel morreu lá e foi enterrada na terra de Efarate, que é Belém. Acho que é Efratá, né? Tá na Bíblia, né? E Jacó ergueu um pilar no túmulo de Raquel, no caminho sobre o seu túmulo. Capítulo 33, queridos. Nossa, como passou a hora. Mas ainda tem tempo, queridos. Mas eu esperava que fosse menos agora. Rúben peca com Bila, disposições legais, os filhos de Jacó. E Jacó desceu e habitou ao sul de Magdaladraef. E ele foi a seu pai Isaque. Ele e Lia, sua esposa, na lua nova do 10º mês. E Rúben viu Bila, empregada de Raquel, a concubina de seu pai, tomando banho nas águas no lugar secreto. E ele a amou. E ele se escondeu à noite e entrou na casa de Bila à noite, e a encontrou dormindo sozinha na cama da casa. E ele se deitou com ela, e ela acordou e viu, e eis que Rúben estava deitado na cama dela. E ela revelou sua extremidade, descobriu a borda de sua cobertura, e o segurou, ou melhor, agarrou, e gritou, e descobriu que era Rúben. E ela estava envergonhada por causa dele. Soltou sua mão dele e ele fugiu. E ela lamentou por causa desse incidente muitíssimo e não contou a ninguém. E quando Jacó retornou a procurar ela, disse ele, disse ela, né? Acho que é. Eu não estou limpa para ti, porque fui violada no que diz respeito a ti. Porque Rúben me violou e se deitou comigo à noite. Eu estava dormindo e não descobri, até que ele descobriu minha saia e dormiu comigo. E Jacó ficou muito irado com Rúben, porque ele havia se deitado com Bila, porque ele havia descoberto, exposto a saia de seu pai, a vergonha de seu pai. Sério isso, né, queridos? Então aqui você tem um pouco mais de detalhes, né, como foi. E Jacó não se achegou mais a ela, porque Rúben a havia violado. Porque para qualquer homem que descobrisse a saia de seu pai, sua ação é muitíssimo maligna, porque ele é abominável diante do Senhor. Puxa vida. Por esta razão está escrito e ordenado nas tábuas celestes que um homem não deve se deitar com a esposa de seu pai. Não deve descobrir a saia de seu pai, porque isto é imundo. Eles devem morrer juntos, o homem que se deitou com a esposa de seu pai e a mulher também, porque eles praticaram imundícia sobre a terra. Imundície sobre a terra. E não deve haver nada imundo diante do nosso Deus na nação que ele escolheu para si mesmo como possessão. Queridos, é muito forte isso e severo, queridos, porque Deus é santo. E pecado é treva, queridos, né? É imundícia. Então, se você sempre vai comparar santo com a luz, né? A luz de Deus é a santidade de Deus. E a treva, o pecado é treva. Então não adianta, porque o que a luz faz na treva? Ela dissipa, destrói a treva. Então, quando tem esse pecado, ele precisa ser removido, porque senão Deus ele vai se afastar. Por amor, ele se afasta. E aquela nação passa a ser só mais uma nação. E não é mais o povo escolhido de Deus. A mesma coisa é a igreja, queridos, tá? A igreja de Cristo é aquela igreja que está lutando e caminhando em santidade com Deus. Todos nós somos sujeitos a erros, pecamos e erramos, queridos, todos nós, sem exceção. Mas a igreja sadia, a igreja sábia, ela se conserta. Quando você erra, queridos, e a frequência do erro deve cair,
você pede perdão, se arrepende e recebe o perdão de Deus. E mantém a igreja santificada. Foge do pecado, luta contra o pecado, queridos, e luta para servir e agradar a Deus. Por isso Deus se manifesta na sua igreja. Deus é o Deus da sua igreja. Jesus vai buscar uma noiva santa, ataviada, pura, imaculada. Ele não vai pegar uma igreja suja, queridos, violada, como nessa situação. Vocês estão entendendo, queridos? Então o pecado ele não pode fazer parte da sua vida, da nossa vida, se é que nós somos igreja de Cristo, tá? Ou seja, eu vou ministrar novamente, todos nós somos sujeitos a erros, nós erramos, queridos, mas nós precisamos nos consertar e caminhar com Deus em santidade. Quando você errar, queridos, peça perdão, se conserte, não discuta, não fique lutando contra o errado. Não, mas olha que você não entende. Isso é terrível, queridos, né? Essa porfia, queridos, essa discussão é terrível. Não, mas olha, porque isso você não está entendendo. Que nem o Saul, né? O que aconteceu com o Saul, né? Não, olha, os homens estavam, não importa. O que eu falei para você, Saul? Como se Deus tivesse falado para ele. Não, mas você não está entendendo. Quem não está entendendo é você, Saul. Entende, queridos? Essa é a situação. Então não discuta, não porfie, mas está errado, se conserte, assuma seu erro, queridos, né? E se santifique na presença do Senhor. Você não vai fazer isso sempre por causa da tua sabedoria, a limitação da tua sabedoria. Então você precisa aprender a amar a Deus, porque o amor cobre multidão de pecados. Mas o teu amor, como eu sempre ministro, ele ainda está em crescimento. Então o que você deve fazer mais? Você deve se arrepender, consertar, você deve amar e por último, e aí sim definitivo, a ceia do Senhor, porque o sangue de Cristo nos purifica de todo pecado. Glória a Deus, então a ceia do Senhor é indispensável. Jesus disse, aquele que não come da minha carne e não bebe do meu sangue não tem parte comigo. É forte isso, né? Versículo 11, ó. E não deve haver nada imundo diante do nosso Deus, na nação que ele escolheu para si mesmo como possessão. E novamente está escrito, uma segunda vez, maldito seja aquele que se deitar com a esposa de seu pai, porque ele descobriu a vergonha de seu pai. E todos os santos do Senhor disseram, que assim seja, que assim seja. E tu, Moisés, ordene aos filhos de Israel para que eles observem essa palavra, porque ela determina uma pena de morte. E isto é imundo, e não há expiação, para o perdão o significado da expiação. Para sempre, para expiar ou perdoar o homem que comete isso. Mas ele é para a morte e para ser trazido morto, apedrejado com pedras e exterminado no meio das pessoas do nosso Deus. Muito sério o que o Rubem fez, e ele não recebeu essa sentença, queridos. Porque nenhum homem que assim faz em Israel é permitido que permaneça vivo um dia sequer sobre a terra, porque ele é abominável e imundo. E que não venham dizer que para Rubem foi permitido viver, que Rubem foi perdoado por ter se deitado com a concubina de seu pai. E para ela também, apesar dela ter um marido, o seu marido Jacó, pai dele, ainda viver. Porque até aquele tempo não havia sido revelada a ordenança. Por isso que ele não morreu, Cristo. Não tinha sido ainda revelada a ordenança. E juízo e lei na sua íntegra para todos. Mas em teus dias, Moisés, foi revelado como lei de estações e de dias, e uma lei eterna para gerações da eternidade. E para esta lei não há consumação de dias, e nenhuma expiação, mas ambos devem ser exterminados do meio da nação. No dia em que eles cometerem isso, eles devem matá-los. E tu, Moisés, escreve isso para Israel, que eles observem isso. Pastor, por que nós estamos falando de Moisés, nós estamos falando de Jacó? Quero lembrar vocês, quem está chegando agora, que esse livro dos Jubileus, queridos, é um livro que o anjo, ou melhor, Deus deu, né, usando um anjo, para falar com Moisés no Sinai. Então ele estava escrevendo tudo que o anjo estava falando. Então tudo que ele está falando é precisamente teoricamente, né? Para quem acredita é a palavra de Deus, para quem não acredita pode ser parcialmente, se você acredita que teve alguma adulteração, ou alguns eles desfazem, acho que não é mesmo. Então teoricamente é para ser as palavras que o anjo está dizendo a Moisés no Monte Sinai, quando ele estava recebendo lá as leis. Então, por isso que nós adiantamos o tempo aqui, chegamos a Moisés, né? E tu, então, naquele momento, né, Moisés, escreva isso para Israel, que eles observem isso
e façam de acordo com essas palavras. E não cometam pecado para a morte, porque o Senhor nosso Deus é juiz e não respeita pessoas nem aceita presente. E diga a eles essas palavras de aliança, que eles ouçam e observem, e se guardem no que diz respeito a eles, e não sejam destruídos e exterminados da terra. Porque uma imundícia, ou melhor, uma imundícia, uma abominação, uma contaminação e uma poluição são todos os que cometeram isso sobre a terra diante de Deus. E não há pecado maior do que da fornicação cometida sobre a terra. Preste atenção nisso, queridos. Isso aqui é algo poderoso. E não há pecado maior do que a fornicação cometida sobre a terra, porque Israel é uma nação santa para o Senhor seu Deus, e uma nação de herança, e uma sacerdotal e real nação para a sua possessão. E tamanha imundície não deverá aparecer no meio da nação santa. Lembra que diz que para a igreja, dentre as 4 coisas, sangue, carne de animal sufocada, idolatria e relação sexual ilícita, ou em outra tradução, fornicação. E no terceiro ano dessa sexta semana, no ano 2145, Jacó e todos os seus filhos foram e habitaram na casa de Abraão, perto de Isaque, seu pai, e Rebeca, sua mãe. E esses eram o nome dos filhos de Jacó: o primogênito Ruben, Simeão, Levi, Judá, Isacar e Zebulon. Os filhos de Lia e os filhos de Raquel, José e Benjamim. E os filhos de Bila, Dan e Naphtali, e os filhos de Zilpa, Gade e Aser. E Diná, a filha de Lia, a única filha de Jacó. E eles vieram e se curvaram para Isaque e Rebeca. E quando eles os viram, abençoaram Jacó e todos os filhos dele. E Isaque se alegrou muitíssimo, porque ele viu os filhos de Jacó, seu filho mais novo, e os abençoou. Então você vê que a vista de Isaque, Deus já tinha abençoado a vista dele, né? Retornado, né? Será que dá tempo de ler mais um capítulo? Acho que não dá mais, né, queridos? Vamos fazer a oração então com o copo com água. Pega lá o copo com água. Vamos deixar então o capítulo 34, então, para amanhã. Deixa eu marcar aqui. Hoje nós ministramos um pouco mais, né? Glória a Deus, queridos. O que vocês acharam da leitura? Interessante, teve bastante informação, né? Interessante para nós novas, hein? Glória a Deus por isso, né? Pega o copo com água, queridos. Vamos fazer a nossa oração. Você que esperou até agora, creia no teu milagre. Em nome de Jesus, levante aos céus esse copo. Pai querido, abençoa essa água que teus filhos apresentam a ti, Senhor. Faz dessa água, Senhor, que ela seja o remédio que eles precisam, Pai, para a cura, para o milagre na vida deles, seja de qual natureza seja esse milagre, Pai, que eles alcancem a graça do Senhor. Em nome de Jesus Cristo, Pai querido, eu peço que todos aqueles que beberem dessa água sejam abençoados. E eu te agradeço. Amém. Glória a Deus. Podem beber, queridos, em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém, meus queridos. Então vamos encerrando mais um programa Alicerçados no Amor de Deus. Faz assim com as suas mãos. Que a graça, a paz, as misericórdias e consolações do Espírito Santo sejam e estejam na vida e através da vida de cada um de vocês, pelo poder do nome de Jesus Cristo. Você que crê e recebe, diga amém. Diga obrigado, Jesus, e glória a Deus. Deus abençoe, meus amados. Em nome de Jesus, fiquem com Deus e até amanhã com mais um programa Alicerçados no Amor de Deus.